Vou explicar aqui agora, né, como que está funcionando a nossa arquitetura aqui da fase 2 da nossa pós-graduação aqui de DevOps e Arquitetura Cloud. A gente tem um Tech Challenge que, na primeira etapa, era um monolito e a gente está quebrando agora isso em microserviços. E esses microserviços, a gente tem aqui como o Auth Service, o Flag Service, o Target Service, o Evaluation Service e o Analytics Service. O Auth Service, ele é responsável justamente por fazer a autenticação. Então, ele cria e a gente vai também fazer as validações da API mais à frente, a chave da API. O Flag Service vai ser responsável pelo CRUD, né, envolvendo a flag, né, o toggle, do Toggle Master, que é o nosso projeto que a gente está utilizando aqui. A gente tem o Target Service, que vai justamente criar a regra de segmentação, né, de qual é a nossa regra de quais os usuários que vão receber essa nova feature. E a gente tem o Evaluation Service, que é onde eu consigo realmente consultar do meu usuário se aquela nova feature ela tá como true ou tá como false, se ela está visível ou não para aquele usuário. Esses microserviços, eles estão todos dentro do nosso AKS, que é o Toggle Apps, certo? E a gente tem também o Analytics Service, que é responsável para a gente criar visualizações, né, e analisar como que tá as nossas flags, que aí essas informações vão ser armazenadas no Cosmos DB a partir do Azure Service Bus também. Dos nossos bancos que a gente tem aqui, três são Postgres, que é para o Out Service, o Flag Service e o Target Service, e um deles é um Azure Redis, né, que é a memória justamente utilizada, a memória em memory, né, esse banco no caso. Então a gente tem um cache ali que a gente consegue acessar de maneira muito mais rápida e que é justamente o que a gente precisa aqui para essa demanda do Evaluation Service. A ideia aqui é que justamente a gente utilize de algumas ferramentas para otimizar a nossa consulta dentro do nosso banco e que a gente consiga trazer o menor tempo de resposta possível para o meu cliente. Aqui embaixo a gente vê o nosso fluxo desse Evaluation Service. A gente tem um Get Evaluate, que ele está utilizando aqui um parâmetro que é uma concatenação, né, entre o nome de usuário e o nome da flag. Ele vai verificar no Redis. Se essa informação já estiver no Redis, ele vai dar um hit, então ele vai retornar a informação do cache em menos de 1 milissegundo. Se não, ele vai dar um miss, então ele vai seguir aqui as minhas rotinas aqui do Flag Service e do Target Service, e ele vai aguardar que as duas finalizem e vai salvar no Redis. Ele tem um time to live aqui de 30 segundos e ele vai fazer uma lógica de avaliação que eu vou explicar um pouquinho mais aqui na frente. Mas ele vai retornar o true e o false, certo? E isso vai funcionar de maneira assíncrona aqui e ele vai publicar esse evento, né, no meu Service Bus, a partir do meu microserviço do Analytics Service, que vai estar ligado aqui no meu Cosmos DB também. Aqui já é um diagrama já mostrando como é que funciona esse hash determinístico, né, que é o que a gente está utilizando ali para utilizar com a regra de segmentação. Eu vou fazer o hash justamente concatenando o nome de usuário e o nome da flag. Ele vai concatenar os dois e vai fazer um SHA-1, que é um hash rápido. A gente sabe que não é um hash seguro, mas a gente quer uma coisa rápida e também porque a nível de segurança, se vazar só o número do bucket do meu cliente, não vai ser uma informação tão importante. A gente vai trazer o resto aqui da divisão por 100, que a gente vai ter um range, né, de 0 a 99 dos números que a gente está trazendo aqui do hash. E esse número de 0 a 99 vai representar se a minha feature ela vai estar ligada ou não para aquele cliente. Então, por exemplo, nesse usuário aqui, a hash aqui, a gente está supondo que ela fechou em 37, certo? 37, a partir da regra de segmentação de 50%, a regra vai de 0 a 49, utilizando aqui os 50%. Então, 37, ele cai nessa primeira etapa aqui, né? Que ele ficaria como true dentro das minhas regras de segmentação. Então, por exemplo, o usuário 123 está com demo aqui e o bucket 37 ele vai estar como true. Utilizando essa regra aqui de concatenação, a gente consegue, por exemplo, também tá colocando flags diferentes para o mesmo usuário com valores diferentes. Por exemplo, nessa hash que foi feita aqui, ó, do user com o dark mode, deu 58. O bucket 58 ele é false. Então, essa feature aqui para o meu usuário 123, o Dark Mode estaria como false, não estaria ligada. Então, esse é o motivo da gente fazer essa concatenação do o nome do meu usuário com o nome da minha flag também. Porque se eu utilizasse só, por exemplo, o nome do usuário, quando ele caísse no bucket de true, todas as features elas iriam estar disponíveis para esse único usuário.
Aqui a gente tem os data stores aqui, né, que é a gente utilizou três instâncias do Postgre, né, independentes, que é para definição das flags, as API keys, que aqui já tem uma hash diferente, que é uma hash segura do SH256. A gente tem as regras de segmentação, a gente tem um banco aqui que a gente está utilizando que é relacional, justamente por ter um esquema definido. A gente tem como estar lidando aqui com as transactions também, uma consistência forte. A latência é em menos de 10 milissegundos. E está sendo utilizado aqui pelo auth, o flag e o target service. O Redis aqui, ele está sendo utilizado com Azure Cache Redis e é utilizado justamente pelo nosso Evaluation Service com o Route Path, né, que basicamente ele vai armazenar ali com o Time to Live o que está sendo mais acessado. Então, ele vai armazenar a caixinha de flag, mais a minha regra. Ele tem um Time to Live de 30 segundos. E ele traz também a minha chave, né, que é a minha flag aqui, info aqui, que no caso é a demo. E por que justamente que ele é in memory? Porque a gente está justamente trabalhando com a questão de sub-milissegundos, certo? A gente tem uma performance muito alta aqui e uma resposta em um tempo muito baixo aqui para a gente poder estar servindo essa informação para o meu cliente. E a gente não tem a query SQL aqui também. O meu Cosmos DB, ele já serve para a gente avaliar os eventos de avaliação. Ele tem aqui o meu user ID, o flag e o result. A gente está fazendo uma partition key aqui e o recomendado, na minha visão, seria a gente utilizar a flag name, porque faz mais sentido a gente pesquisar por eventos que estão associados a uma flag name, mas no README ele pede para a gente colocar pelo event ID e a gente deixou assim dentro do ambiente do Azure. E por que que é NoSQL? Porque a gente vai trabalhar com alto volume, com esquema variável e a gente não vai precisar fazer muitos joins, né? Nesse caso aqui. A gente paga por operação, então ele está classificado aqui como serverless também. E ele está sendo utilizado pelo nosso Analytics Service, então tem um worker assíncrono aqui. No caso, o nosso Postgre está funcionando como Data Lake, o Redis seria um Serving Layer e o meu Cosmos DB está como Event Story. O maior desafio técnico que tivemos foi justamente a migração dos SDKs. O código original, ele usava o AWS SDK e o Boto 3 no Analytics Service e o AWS SDK Go no Evaluation Service também. E eu utilizavam também o SQS e o DynamoDB também. Então, para isso, a gente teve que migrar para o Azure Service Bus e o Azure Cosmos, mantendo a mesma lógica de negócio que estava anteriormente e trocando completamente o transporte e o destino dos dados, o que foi um desafio. Além disso, outro desafio foi justamente a inicialização dos bancos de dados. O Azure PostgreSQL não executa o init SQL automaticamente, então a gente precisou criar o job do Kubernetes no estágio e de prepare, né, do nosso pipeline para rodar os migrations antes de subir os pods. E sem isso a gente não conseguia subir os pods porque eles estavam crashando nas primeiras queries porque as tabelas não existiam, certo? No pipeline de CI/CD, a gente já encontrou uma incompatibilidade na versão do kubectl no agente self-hosted. O cliente estava na versão, acho que 1.13, se eu não me engano, que não suporta o comando do rollout restart, que tinha sido introduzido na versão 1.15 e era o que a gente precisava também estar utilizando. E a gente escolheu justamente fazer a implementação pelo HPA, baseado em CPU, para o Analytics Service, porque o QEDA precisava de uma criação de novos roles de IAM para acessar as métricas do Service Bus, que no ambiente que a gente estava utilizando de conta de estudantil, né, com as restrições de permissão, poderia ser um bloqueador. Então a gente acabou optando por utilizar o HPA. E o HPA é justamente baseado em CPU, né, para o Analytics Service. Então, quando a fila do Service Bus tem muitas mensagens, o serviço processa mais mensagens por segundo, o que aumenta o uso da minha CPU. Então, quando o uso médio da minha CPU ultrapassa 70%, o HPA vai adicionar automaticamente réplicas do pod e quanto mais consumidores estiverem processando a fila em paralelo, isso é um sinal, né, de que ele tem que replicar os pods. Quando a minha carga ela for reduzida, o meu HPA vai remover as réplicas extras também. Vou mostrar aqui agora no nosso ambiente funcionando de maneira local. Então, primeiro eu vou fazer um Docker Compose up aqui, né? E aí ele está subindo aqui os meus containers. A gente já verifica aqui que, por exemplo, a gente tem o Redis aqui, né? Ele está subindo aqui, o AltDB também, o TargetDB, o FlagDB, e aí a gente tem esses três bancos Postgres, né? Mais o Redis aqui funcionando. A gente tem aqui os outros são os nossos microserviços, certo?
Então, eu posso verificar aqui, né, o status dos containers. Eu já vejo aqui, ó, que todos eles estão ups e funcionando, certo? E outra coisa que eu posso estar utilizando também para visualizar isso é o próprio console aqui do Docker, né? O Docker Desktop. A gente já vê aqui que tá os microserviços e os bancos associados a eles estão aqui nos containers. Então, para a gente testar nossas funcionalidades de maneira local, eu coloquei conectei, né? O mesmo ambiente de maneira local, ele está conectado com o Service Bus e o Azure, né? E eu vou mostrar os eventos entrando no Cosmos DB daqui a pouquinho. Primeiramente, eu vou executar aqui essa coleção, que eu fiz uma coleção no Postman para fazer os testes, certo? E aqui a gente consegue executar todas de uma vez. Eu vou só tirar essas últimas aqui, que são uns testes extras que eu acabo fazendo. Então, eu vou executar aqui, certo? E aí, primeiro, ele vai executar aqui os meus testes de saúde, né, com esses caminhos. Então, eu já vejo aqui, ó, que o Health Check está funcionando aqui para o caminho do Auth, o Flag também, o Target também passou, o Evaluation também está aqui, o Analytics também. Aqui eu faço um post, né, que eu crio um API que vai funcionar naquele serviço da autenticação, né, para que eu possa me autenticar e, por exemplo, enviar ou puxar alguma informação. Eu tenho aqui um get, né, que vai trazer aqui a minha chave como válida, ele vai validar aqui a minha API. Eu crio uma nova flag, que nesse caso aqui eu estou criando uma flag chamada green_mode, que eu coloquei como uma variável aqui de ambiente. Eu vou listar aqui todas as flags que foram já criadas no meu sistema. E aqui eu crio uma regra de segmentação. A minha regra de segmentação atual é de 50% para essa flag. Aqui eu trago que o usuário 123 aqui, ó, eu tô fazendo um get, né, avaliando a flag para esse usuário, que no caso aqui ele está como true. Aqui novamente é o usuário 123. Aqui é o usuário ABC, já está como true também. Nesse caso aqui, ó, é o usuário XYZ, ele está como false. E aqui eu consigo verificar o 456 que também está com false. Então, estou vendo aqui a minha regra de segmentação funcionando, certo? E para completar, a gente tem aqui o Cosmos DB, certo? Que é onde está chegando os nossos eventos. E eu vou carregar mais aqui, né, para poder trazer mais resultados. Deixa eu dar uma atualizadinha aqui. É para a gente ver aqui agora, aqui mais embaixo, deixa eu ver aqui, o Game Mode. Aqui estão os eventos relacionados a essa flag que eu acabei de criar e que eu estava tentando consultar também utilizando os gets, certo? Então a gente vê aqui que a aplicação está rodando de maneira local. Nossa escolha aqui na Cloud foi justamente o Azure, e aí a gente trouxe aqui justamente o AKS, que é o serviço aqui responsável por gerenciar o Kubernetes aqui dentro da Azure. E a gente tem aqui os nossos namespaces aqui, né, dentro aliás, esse nosso cluster. E a gente colocou aqui como Toggle Apps o nome do namespace do Kubernetes. E dentro desse namespace a gente tem aqui os nossos microserviços, né, que é o Evaluation Service, o Analytics Service, o Target Service e o Flag Service com o Elf Service também. Nesse caso aqui, uma das coisas que pede para a gente colocar como entregável é a gente estar justamente, ó, eu vou trazer aqui do lado também, a gente mostrar o cluster Kubernetes, que foi o que eu acabei de mostrar aqui, e os 5 microserviços rodando como pod. Então, eu vou rodar aqui agora o nosso kubectl get pods, e para isso aqui a gente tem que colocar também, passar aqui as credenciais. Então, eu vou colocar aqui rapidinho, certo? Ele definiu aqui o contexto aqui das credenciais, então eu vou trazer aqui também já ao lado, aqui também, vou pegar aqui o nosso kubectl getPod só para a gente ganhar um tempinho. Então a gente vê aqui, ó, justamente o Analytics Service, o Auth Service, o Evaluation Service, o Flag Service e o Target Service aqui, todos estão rodando aqui e eles estão funcionais. Então, uma das outras coisas que a gente tem aqui para a gente poder mostrar também, a gente fez com a requisição aqui do Postman, certo? E aí, a gente também tem o HPA, né, sendo utilizado aqui como uma das regras de escalabilidade, que eu vou colocar aqui para rodar aqui, enquanto a gente vai avaliando ali as outras funções. Então, eu vou colocar aqui, ó, rapidinho, enquanto eu vou puxar aqui no terminal. Vou colocar aqui para as requisições elas serem puxadas. E antes disso aqui, só para a gente poder ver aqui também dentro do terminal, vou trazer o kubectl get HPA. Vai ficar aqui no modo watch para a gente avaliar, né, e verificar. E enquanto a gente estiver explicando ali sobre a questão dos microserviços funcionando, eu vou mandar aqui já algumas requisições aqui, porque eles demoram um tempinho para começar a processar. Então, ó, vou enviar aqui, certo?
Ele vai demorar um tempinho aqui para processar. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui, né, o nosso Postman enviando as requisições dos microserviços também, para a gente poder avaliar aqui as nossas funcionalidades. Aqui ao lado, a gente tem aqui, como a gente colocou aqui, é uma collection, né? E aí a primeira fase que a gente tem é justamente com o microserviço do Authentication, né? Do Auth Service, onde a gente consegue criar aqui uma API. Eu gerei aqui uma API nova aqui agora no momento, né? E aí essa API a gente colocou para atualizar de maneira dinâmica, para a gente poder avaliar mais aqui na frente. Esse get aqui, a gente está puxando a informação de uma flag name aleatória, que a gente colocou de maneira randômica para poder testar o que já estava no banco. Então, quando eu executo aqui, ó, ele já puxou o dashboard 50 e ele traz o resultado dele como true. A gente tem aqui, ó, criar um cenário aleatório também, que aí ele já vai tá trazendo justamente da parte de flags aqui. A gente consegue ver aqui, ó, o cenário aleatório e tá com o isEnable como true também, né? Isso aqui é uma requisição post. E, além disso, a gente pode criar uma flag aqui, a gente estava olhando só o que já estava conectado, ó, aqui do lado também, deu para perceber aqui, ó, que ele está justamente fazendo o escalonamento com HPA, certo? Nosso Analytics Service, ele foi criado um novo pod, né, para poder estar consumindo a informação, justamente por conta do volume das requisições. A gente consegue verificar aqui ao lado. Mas voltando aqui, ó, eu vou criar uma flag aqui, e aí eu vou colocar ela como dashboard 80 aqui. Vou botar aqui o dashboard 09 aqui, que é a data de hoje, certo? A partir desse momento aqui, ó, ele vai pegar essa informação aqui do dashboard 09 e ele vai criar essa flag. Então, ó, dashboard 60, acho que ele pegou aqui antes de eu trocar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Onde foi que eu errei aqui? Ah, é aqui. É porque eu troquei aqui na handle flag aqui. Rapidinho. Então, deixa eu trocar aqui. Aqui, flag name. Tá, vou trocar aqui. Dashboard 09, certo? Vou colocar aqui. Pronto, ele criou aqui o dashboard 09. Eu vou criar a regra aqui de segmentação dele dos 50%. Certo? Ele já aplicou aqui. E aí eu posso avaliar agora essa flag. Então, dashboard 09 está aqui como true para esse usuário 123 aqui. A partir dessa regra de segmentação. Tenho aqui outras funções para poder listar essas flags, né? Eu consigo ver aqui as flags que já estão dentro do meu sistema, que já foram criadas. E eu posso buscar uma flag por um nome aqui, que no caso aqui, como eu estou com uma variável ali com uma flag 09, ele vai trazer ela aqui para mim, dashboard 09, tá como isEnable, tá como true também. E eu posso buscar a regra justamente que a gente colocou para essa flag nova, né? A 09, ela está aqui como 50% aqui na regra. E aqui ao lado a gente vê que o HPA aqui ele ainda está funcionando, né, com as requisições e ele vai gerenciando, né, os nossos serviços aqui da maneira que for necessária a partir do consumo aqui, ó, da CPU que a gente está avaliando aqui ao lado. Como uma coisa a mais que a gente acabou fazendo também, a gente trouxe aqui também um serviço de CI/CD que eu vou mostrar aqui um pouquinho mais à frente. Aqui é o nosso Cosmos DB, e aí eu já atualizei aqui. Você pode ver aqui, ó, que ele está registrando aqui também os nossos eventos, né? Do que está acontecendo ali com o nosso serviço ali do Analytics também. Que a gente pode estar utilizando depois para poder fazer algumas análises em cima dos nossos serviços, né? E do que a gente está consultando, está sendo criado aqui das flags. Sobre o CI/CD, a gente tem aqui, a gente utilizou o Azure DevOps. Eu vou dar um expandir aqui para ficar um pouquinho melhor, certo? A gente vê aqui, ó, que a gente tem, deixa eu trazer aqui o pipeline primeiro. A gente tem um pipeline aqui que é o Toggle Master, que a gente está utilizando aqui para poder fazer todo a nossa pipeline de Continuous Implementation, Continuous Deployment. E a gente vê aqui, ó, que a gente tem alguns históricos aqui do que já funcionou aqui, que a gente pode verificar. A gente tem 4 stages principais, que é o CI de Build e Push, o Secrets Migration, o Deploy e o Deploy nos serviços e o Ingress e HPA. O Ingress e HPA, a gente tem umas regras que a gente colocou aqui e a gente declarou elas também. Eu vou mostrar elas aqui um instantinho. Enquanto eu vou abrir aqui, a gente colocou nesse arquivo aqui do Azure Pipelines, o YAML aqui, e ela está bem aqui no final. A gente verifica aqui, ó, que a gente tem aqui a etapa de exposição dos serviços via Ingress e a configuração do HPA. Isso aqui é que está basicamente colocando as regras, né, de como que o Ingress ele vai lidar com a tabela do roteamento, né, e também a configuração do HPA que a gente utilizou aqui para poder utilizar as regras de escalonamento.
E essa é a nossa pipeline aqui de CI/CD.